Durante o doutorado eu me sentia bem segura, porque era tipo, não, eu tenho 4 anos, é tranquilo, eu tenho que trabalhar nisso aqui, massa. Durante a vida de pós-doc, você tá vivendo de projetos de 2, 3 anos no máximo, e você tem que estar o tempo inteiro pensando no que vem depois, assim, e tentando já conseguir alavancar o próximo emprego. Então é difícil. Alô! Planeta Terra! Alô, pessoal, Lucas Andrade aqui. Eu não participei desse episódio, mas passei aqui rapidinho para dar um recado. Nós do Alociência, agora em julho, a gente vai entrar em um pequeno recesso. A gente vai organizar a casa, a gente não vai parar de trabalhar, mas a gente vai fazer muitas gravações para ficar aí na nossa reserva e também trabalhar em outras questões do site e também outros conteúdos que a gente está pensando em fazer, certo? Então a gente volta oficialmente no meio de agosto, no dia 17 de agosto, tá bom? Então usa esse momento para poder maratonar o Alociência e ver tudo que a gente fez nesse último semestre, certo? É isso. Fica agora com o episódio com a Camila e a Mariana. Beijo, beijo! Alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô, e a gente tá aqui hoje num episódio bônus com a Mariana, que participou do nosso último episódio de Borboletas e Plantas, e ela vai contar pra gente um pouco sobre a vida dela, o que ela faz, como que ela chegou até aqui, De onde veio, o que come, como vive. Fala pra gente, Mariana, o que você faz, além da sua pesquisa com borboletas e plantas? Bom, eu agora tô morando em Helsinki, tô aqui com a Camila, e aqui, o que eu faço aqui é, eu venho pra universidade trabalhar, e aí de noite, vários dias, eu vou pra uma escola de dança, dançar balé, que eu adoro. Aliás, dica que eu não dei no episódio é dancem. Ou faz uma aula, ou vai, sei lá. Agora que tá chegando o verão e aí começam eventos em parques e essas coisas que as pessoas se reúnem. Geralmente é salsa ou esse tipo de dança, mas... E é tão legal, é tão gostoso, pra mim é tipo minha atividade física, meditação, Momento de relaxamento. Arte, é tudo junto, Enfim, mas deixa eu ver, antes de eu morar aqui em Helsinki... Aqui eu tô temporariamente. Na verdade, eu sou pós-doc, sou uma pesquisadora numa universidade na Suécia. E lá é minha residência oficial. E eu me mudei pra Suécia no final de 2014, quando eu comecei meu doutorado. Então, você falou que você tinha estudado no episódio, né? Você comentou que você começou estudando... Biologia. Na UFPR. Na UFPR, em Curitiba, então, eu nasci em Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas com 7 anos a gente se mudou para o Paraná, e aí a gente se mudou várias vezes, mas Curitiba foi onde eu passei a maior parte da minha vida, estudei 2º grau e fui para a universidade, onde estudei Biologia, e fiz mestrado em Ecologia e Conservação na UFPR também. E aí de lá você foi fazer o doutorado na Suécia? E aí de lá fui fazer o doutorado na Suécia. Nunca tinha ido pra Europa, mas arrisquei e fui. E aí me apaixonei pela Suécia. Demorou 2 anos pra eu perceber que eu queria ficar por lá. Aí se casou com um sueco. Aí alguns anos depois me casei com um sueco e aí agora tá realmente... É engraçado porque tem muito biólogo que tem essa coisa assim de desde que eu era criança eu gostava de bicho, eu gostava de planta e taranã. E eu não sei, eu tenho uma memória ruim também, eu não sei direito, mas eu não me lembro de ter nenhuma coisa especial assim com natureza, apesar de eu sempre amei cachorro. Mas não foi nada assim muito óbvio. Sei lá, coisas de quando eu era criança eu pensava assim, ser jornalista ou ser... Eu era relativamente boa em matemática, então meu pai achava que eu tinha que ser engenheira. E aí teve uma época que eu gostava de Fórmula 1. Aí eu pensei em ser engenharia mecânica pra trabalhar com um carro de Fórmula 1. Tipo, não tem nada a ver.
Outra coisa que eu me lembro era que eu pensava, não, vou ser jornalista, daí eu vou ganhar bem, e daí eu vou ter um canil pra cachorro resgatado. Tipo, as coisas bem... Mas aí no segundo grau que eu me lembro de começar a gostar de biologia. Aham. E aí deu Engraçado que certo. você foi pra biologia no final. No final das contas foi pra biologia. Mas e aí eu também... Mas em Curitiba tem a UFPR e tem o Cefet, que agora é o TFPR, que é mais de exatas. E aí eu prestei pra biologia na Federal e pra engenharia mecânica no Cefet. Mas enfim, aí mas fiquei na biologia e eu sempre falo que eu dei sorte, assim, de ter dado certo, porque, sei lá, podia ter dado errado também, sabe? A escolha, você disse. A escolha, é. Mas também sempre tive... Minha mãe é professora de música, então... E meu pai tocava violão e tal. Então eu cresci numa casa com piano, órgão, teclado, violão, flauta. Então música sempre foi uma coisa importante pra mim. Mas eu nunca considerei ter uma carreira em música. Mas eu sempre quis estudar, tocar, ter um contato. E eu cresci na igreja, então eu tocava todo final de semana. Era a melhor parte de ter crescido na igreja. E aí também, tipo, podia tocar vários instrumentos. Sempre fui ruim de escolher instrumento, meu instrumento preferido também. E aí, quando eu me formei em biologia, foi muito engraçado, porque eu tava na dúvida. Eu gostava de pesquisa, eu tinha feito estágios, assim, variados, bem variados. E eu gostava de pesquisa, mas eu não invejava meus professores. Então não era uma coisa assim, tipo, eu quero ter o trabalho deles. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu queria fazer pesquisa ou não, se eu ia continuar mestrado, doutorado. E quais outras opções você estava pensando na época? Eu não sabia direito, porque a gente é muito formado, pelo Pra menos na pesquisa. UFPR, ou pesquisa ou licenciatura, né? E eu fiz os dois. Fiz bacharelado e licenciatura. E aí teve uma época que eu estava empolgada com educação também, considerei fazer mestrado em educação, em ciência. Comunicação científica também, tinha um mestrado que eu acho que era novo na Unicamp, de Acho comunicação. que você ainda tem essa especialização. Eu considerei isso também. E aí fui conversando com muitos professores, que eu confiava mais, assim, até não, tudo bem, acho que é esse aqui que eu gosto. E aí fiz uma monografia em educação, que no final das contas não tem nada a ver com nada do que eu fiz depois. Mas aí pelo menos, tipo, me deu tempo pra ir testando outras coisas. E aí fui parar num laboratório na UFPR, meu pai científico até hoje, o professor Walter. Que aí foi o primeiro lugar que foi tipo, não, ok, isso aqui tem um motivo, assim, a pesquisa era instigadora, sabe, assim, você fica curioso de tentar resolver problemas e também tinha um impacto social. No fim, a pesquisa que eu fiz não tinha impacto social, mas enfim, algumas das pesquisas tinham impacto social e aí eu fiquei empolgada, assim, de tipo, tá, massa, fazer uma coisa que tem certa relevância, não fazer só a pesquisa pela pesquisa e morrer ali dentro da universidade. Sim. E aí fiquei e comecei a fazer o mestrado, e aí... e aí a história engraçada é, quando eu me formei, abri um concurso para Petrobras, e aí meu pai achava que seria ótimo, um emprego maravilhoso e trabalhar na Petrobras. E eu só tipo... Sempre tem dessa. Sempre tem dessa. Mas é porque ninguém faz pesquisa na minha família. Nem tem nenhuma outra pessoa. Então era um tipo de emprego que eles não tinham noção, né? A gente também não tem. Eu acho que a gente ainda tipo, vai sem saber. E ainda mais se você vive de bolsa e tal. Enfim, eu entendo de certa forma. E daí mas daí eu vou ter que trabalhar. Tudo bem, é pesquisa, mas é pesquisa com coisas... Não, vou ter que fazer pesquisa com coisas específicas. Tipo, alguém vai me dizer a pesquisa que eu tenho que fazer. Não vou ser eu que vou atrás das coisas que eu tô curiosa. Mas fui fazer o tal do concurso, sem estudar. Ou seja, toda a parte legal e bababã foi horrível. Mas, ao mesmo tempo, eu tava estudando pra prova do mestrado e pro vestibular em música na Escola de Música e Belas Artes de Curitiba. Porque eu tava com esse medo, assim, de, agora se eu me comprometer com pesquisa, aí eu vou deixar todo o resto, sabe? E música era uma coisa importante, eu queria estudar, mas eu não tinha dinheiro pra pagar aula de música. E eu queria estudar, tipo, de verdade, sabe? Não queria um curso, aprenda a tocar em um mês.
a universidade vai ser massa, porque daí eu vou ter aula com professores bons, é de graça, e aí vai ser também o meu teste, pra eu ter certeza do que eu quero fazer. Conclusão, não passei no concurso da Petrobras, ainda bem. E comecei o mestrado e a graduação em música ao mesmo tempo. Caraca, gente! Eu passava o dia por um semestre. Eu passei... Primeiro semestre de 2011. Eu passava o dia inteiro na UFPR e à noite eu ia pra Belas Artes. E chegava em casa 11 horas da noite. E foi muito bizarro, mas foi muito legal, assim, foi muito bom. Que aí no fim eu tava, tá, beleza, não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Uhum. E eu não tô conseguindo me dedicar pra música do jeito que eu quero. E eu tô feliz com o mestrado, então vou ficar com o mestrado e aí abandonei a música. E aí que eu comecei a dançar. Porque aí eu troquei a música, beleza. Ok, não vou mais estudar música todo dia à noite. Mas eu preciso fazer outra coisa com, sei lá, artística. Uhum. E aí eu tinha um carro. Quando eu entrei no mestrado, comprei um carro. Quer dizer, né? Família me ajudou. E aí eu pagava a prestação com minha super bolsa de mestrado. Morava ainda com meus pais, enfim. Praticamente a bolsa era pra pagar a prestação do carro. Porque era o único jeito de eu poder fazer tudo. Porque se eu fosse depender de ônibus, já era. E aí, por causa do carro, aí eu podia sair da Federal e ir pra escola de dança. Acho que 2 vezes por semana eu fazia isso. E aí ia pra casa. E aí comecei e me apaixonei. E foi super legal, porque... E aí eu, de certa forma, ainda tenho esse contato com uma coisa mais artística. Ainda tenho instrumento em casa, toco, mas nada muito sério. E a dança continua até hoje. A prova disso é que a Mariana vai sair daqui correndo daqui a pouco e vai fazer uma dança, tipo, vai se apresentar numa escola aqui perto. Tipo, recital de final de ano de escola. Eu e um bando de crianças. Não. São vários adultos juntos. Mas é massa ver que isso continua até hoje. Assim. Legal. E aí você se mudou pra Suécia depois? Como você conseguiu essa bolsa na Suécia? Foi um trampo, porque eu acho que por conta dessa coisa de eu não tava muito animada em querer ser professora universitária no Brasil, não tava me animando muito. Assim, como uma meta, sabe, pra fazer mestrado, doutorado, tarana. Porque eu via o tanto que eles tinham que trabalhar com um monte de coisa, tipo administração e correr atrás de dinheiro que nem uns doidos pra conseguir fazer alguma pesquisa, e aí ter que sofrer tanto Enfim, vocês sabem, é muita dificuldade, principalmente como pesquisador, né? Como professor, tem mais tranquilo, tem mais estabilidade, mas como pesquisador, para fazer pesquisa no Brasil, demanda muito. E aí, eu enfiei na cabeça que eu ia fazer doutorado fora. E aí, o que eu fazia era todo artigo que eu lia, que eu achava interessante, que eu pensava, posso trabalhar com isso. Aí, eu ia atrás de ver quem que eram os autores, da onde que eles trabalhavam, como que era. E aí... Em 2011 mesmo, eu fui no primeiro congresso internacional que a gente tinha ido, foi no Chile. E eu conheci um professor americano, trabalha na Califórnia, e ele trabalha com ecologia de parasitos. E eu achei o máximo. E aí conversei com ele e tal, e aí a primeira opção era eu ir para os Estados Unidos, fazer esse doutorado lá. Mas foi assim, tipo, beleza, eu te aceito, mas você se vira. E aí? É difícil, né, gente? Virar como? É muito dinheiro. E eu, tá, ok. E aí, enfim, continuei com o mesmo processo de ir indo, olhando, vendo onde que eu poderia ir. E aí, um outro professor, que acho que ele já estava aposentado na época, ele é americano, ele trabalhou uma parte da vida dele no Canadá, mas ele tem colaboração bastante com o meu ex-orientador lá do Brasil. E ele foi pro Brasil, tava passando alguns períodos de meses, assim, lá no Brasil, no laboratório. E ele também já tinha sido, tipo, professor visitante em Estocolmo. E ele conhecia bem os que foram meus orientadores de doutorado. E aí ele tava lá para discutir projeto com todo mundo e tal. E aí, quando eu apresentei meu projeto de mestrado, aí isso foi outro congresso, que foi no Brasil. E aí, quando ele viu minha apresentação, ele falou pra mim, eu acho que você tem que ir pra Estocolmo. Se você quiser continuar fazendo pesquisa nessa área, você devia falar com essas pessoas. E aí, eu escrevi pro Nicolas
que foi meu orientador, né? Depois foi meu orientador. E aí escrevi pra ele, isso foi, acho que agosto de 2013. E aí escrevi pra ele, e aí a gente começou a conversar e deu super certo. Que legal. E sabe, a química foi super boa. Mas, na Suécia, não é bolsa. Os doutorandos são contratados. Eles mudaram a regra. Tipo, tinham mudado recentemente. E aí todo novo doutorando tinha que ser contratado, o que significa que é um gasto maior para o departamento, o que significa que são menos vagas abertas. E aí eles não tinham nenhum dinheiro de projeto deles para me contratar, então eles tiveram que esperar até abrir uma vaga pela Faculdade de Ciências. E aí essa vaga só abriu em abril de 2014. Planejei me inscrever para o Ciências Sem Fronteiras, mas o departamento não aceitou, porque as condições não correspondiam ao mínimo necessário. O dinheiro não era suficiente e as condições de tipo prazo tinha que ser 4 anos, e se você passasse disso, você teoricamente teria que devolver todo o dinheiro, enfim. Tem umas regras que eles não concordaram. Entendi. E aí então eu tive que esperar, aí em abril, acho que abriu a vaga, e aí em junho de 2014 enfim, me inscrevi, aí um bando de gente se inscreveu, aí eles foram analisar os currículos, e aí chamaram acho que 3 pessoas para entrevista, e aí em junho de 2014 eu fiquei sabendo que aí eu fui escolhida para essa vaga de doutorado. Então foi de agosto de 2013 até junho de 2014, e aí eu me mudei só em novembro. Pra lá. E aí, nesse tempo todo, eu estava contratada como técnica de laboratório. E aí, eu fazia um pouco de parte administrativa, cuidava do sequenciador, do equipamento de molecular e escrevia meus artigos. Então, foi super importante esse tempo, porque aí eu consegui fazer pesquisa e, pelo menos, né, num período de tempo. Foi, acho que 1 ano e meio que eu fiquei... Foi esse entre o mestrado e o doutorado. Então foi fundamental o apoio que eu tive do meu orientador lá para poder esperar, né, até a vaga que eu queria de doutorado. E aí fui para Suécia. E aí lá eu fui contratada. E aí comecei finalmente a pagar, a juntar aposentadoria. Eu também comecei com 30 anos. Terminei lá em 19, aí fui para os Estados Unidos para o meu primeiro pós-doc, que foi com um pesquisador. A gente já estava colaborando durante o meu doutorado, e aí eu dei muita sorte dele ter sido contratado. Ele era pós-doc também quando a gente começou a colaborar. Quer dizer, eu ainda era doutoranda, né? E aí ele foi contratado na universidade em St. Louis, nos Estados Unidos. E aí eu fui a primeira contratação dele. Ele me contratou como pós-doc. Bom, ele falou pra mim, né? Olha, eu vou abrir uma vaga de pós-doc, eu gostaria que você se inscrevesse pra ela. E aí eu fui. Mas com a ideia de... Eu tinha quase certeza que eu ia querer voltar pra Europa, mais pra Suécia. Mas eu achei que ia ser uma oportunidade ótima de conhecer os Estados Unidos e também, né, tanto por experiência de vida como experiência de trabalho. E aí fui pra lá por 2... A ideia era ficar lá por 2 anos, mas por conta da pandemia acabei ficando bem menos que isso. Mas trabalhei 2 anos lá e aí esse ano fiz o último imposto de renda nos Estados Unidos. Graças a Deus, que horrível. E aí, depois eu consegui um projeto, um financiamento de projeto para esse pós-doc de agora, que é financiado pela Suécia. E aí eu trabalho na Suécia e aqui. E você, como brasileira na Suécia, na Europa, não sei, eu queria saber da sua experiência como pesquisadora. Na universidade, acabou que você sempre acaba ficando mais amigo do pessoal que é de fora, né? Porque o pessoal que é do lugar, os suecos, eles têm vida fora da universidade, né? Eles têm amigos fora, então... E quem é de fora não tem, então todo evento social a gente vai, porque não tem mais o que fazer. Eu tinha o pessoal da dança, mas ainda assim não era a mesma coisa, não era bem mais solto. Mas eu sempre tive amigos suecos também. Claro que isso mudou muito depois quando eu comecei a namorar o Erasmus, porque aí veio uma enxurrada de amigos suecos, né, junto com ele. Ele trouxe muitos suecos pra minha vida, de fora da universidade.
E aí, enfim, aí também comecei a falar mais sueco e tal. Mas por outro lado, eu aprendi muito na Suécia em relação a... Uma coisa que eu reparei muito, e eu acho que isso varia um pouco, talvez é um ponto meio polêmico, mas no Brasil eu sempre tive dificuldade com amigas mulheres. Pra mim, eu sempre tive mais amigo homem. E eu sei que tem mulher que tem mais amiga mulher, mas eu sempre tive problema, assim, com, sei lá, meio de ciúme, de competição, coisa boba. E lá na Suécia, pelo menos no departamento onde eu tava, eu sentia muito, assim, de que isso não acontecia mesmo. E eu me lembro disso, assim, de ficar... Nossa, aqui pela primeira vez, parece que eu tô, tipo, conseguindo me identificar mais com as mulheres e foi bem legal. E aí, claro, tem todas as coisas de, por exemplo, licença maternidade e paternidade, que eles chamam de, sei lá, licença parental. Que é dividido... Você pode dividir de vários jeitos, mas o quão mais equilibrado você dividir, mais tempo você recebe. Então, sabe essa coisa assim de ver homens na rua com um carrinho de bebê? Isso é totalmente normal. E né, quando você chega do Brasil, é um choque, assim. Isso tem muito a ver com o machismo estruturado na sociedade mesmo, né? Principalmente, acho que não é só no Brasil, acho que a América Latina inteira sofre bastante com isso. E até a mesma questão das amizades masculinas e femininas e que existe uma competição. Acho que essa competição de fato é real, mas ela é fomentada por uma estrutura na sociedade, né? Então, acho que faz sentido o que você falou, assim. E daí o doido é que mesmo numa sociedade em que todos acreditam que, ou, né, pelo menos, o acordo social é que tanto mães quanto pais têm que tomar conta dos filhos, né, dividir igualmente e tal. Ainda assim, existe um gap entre depois do doutorado, até o doutorado, a divisão entre homens e mulheres é tranquila, assim. Acho que até tem um pouco mais de mulher fazendo doutorado na Suécia. Mas depois disso... Para empregabilidade... Aí é mais homem do que mulher. E claro que tem o aspecto histórico também, né? Para você ser professor titular, leva tempo. Então, óbvio, tem que voltar algumas décadas para a gente pensar no que determinou quem é professor hoje. Mas ainda assim, e é muito doido você pensar, não é só a questão de ter filho, né, que determina por quê. Se na Suécia, onde a licença é dividida mais ou menos igual, ainda assim tem essa redução na quantidade de mulheres depois do doutorado que ficam na academia, Então, essa é uma questão que me mexe comigo. Eu fico assim, muito querendo. Tem um episódio de um documentário na Netflix que discute um pouco isso. Não fala exatamente da Suécia, em geral, a gente fala mais uma questão global. Mas é, tipo, como se fosse um custo por ser mulher, assim, que eles discutem. Que é um custo geral, assim. Você... Não é questão de ter filhos ou não. Porque até mesmo, como você falou, na Suécia, não seria o fato de ter filhos, porque o filho é dividido entre ambos os pais, né? Eu não sei se tem a ver também com a instabilidade, porque... É muito disso, né? Nessa fase que eu tô agora, durante o doutorado eu me sentia bem segura. Porque era tipo, não, eu tenho 4 anos, é tranquilo, eu tenho que trabalhar nisso aqui, massa. Durante a vida de pós-doc, você tá vivendo de projetos de 2, 3 anos no máximo. E você tem que estar o tempo inteiro pensando no que vem depois, assim, e tentando já conseguir alavancar o próximo emprego. Então é difícil, sem falar na mobilidade entre países, né? Que é muito... Ainda é considerada uma necessidade, ainda é considerado que você precisa, é o que conta muitos pontos positivos se você tem experiência fora do país. Mas acho que é isso, Mari. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vida com a gente. Obrigada a vocês, um abraço. Então é isso, nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Beijo, tchau!